pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do terceiro episódio da terceira temporada da Holocrons of Fate, os Holocrons do Destino. Então vamos lá, né? O episódio já se inicia com Kanan e com Ezra, né? Dentro de uma nave no hiperespaço. E o Ezra perguntando, né? O que é que o Kanan fez com o Holocron Sith e tal. E ele responde, eu falei que o Holocron tá seguro. E aí o Ezra diz, sim, mas os segredos nele podiam ajudar a derrotar o Sith. Ele, Ezra, os segredos naquilo quase te destruíram. E o Ezra questiona, né, porque o mestre Yoda os mandou a Malachor, né? E o Kanan disse, nós pedimos a chance de derrotar o Sith, não nós mesmos. E aí, né, eles estão se aproximando de um cargueiro lá, eles vão sair do hiperespaço para se aproximar do cargueiro, só que o cargueiro não responde, né? E quando eles saem, eles percebem que a nave, né, foi atacada. Caminhando por lá, o Kanan sente cheiro de carbono queimado e eles encontram, né, um piloto ferido. E aí ele diz, né, que foi um sabre vermelho que estava procurando o Ezra e diz que a Ghost está em perigo. Eles a princípio pensam que é um inquisidor, né, voltam para a nave que eles estavam e recebem uma transmissão da Hera, né, para alertar do perigo e tal, só que a Hera diz que não é um inquisidor. E aí, né, quem aparece lá no holograma, o Maul, E aí o Ezra diz, Maul, você me traiu e tal. Ele, não, eu traí seus amigos, mas eu teria me mantido fiel a você, meu aprendiz. E ele diz que quer o Holocron Sith, né, o Ezra diz que não tá com eles, aí ele, que pena, pois se isso for verdade, seus amigos já eram. Na verdade, quem falou tinha sido Kanan, né, mas enfim. E aí o Ezra diz, tá bom, a gente tá com o Holocron, só que ele não tá aqui nesse exato momento. Tá com a gente, mas não tá aqui. E aí o Maul diz, beleza, mas eu também quero o Holocron Jedi. E ele diz que vai enviar as coordenadas pra eles irem, né? E aí ele desliga. E aí o Kanan diz, você falou pra ele do nosso Holocron? Ele, na época eu achei que ele tava do nosso lado, né? O Ezra pergunta se o Holocron Jedi ainda tá na Ghost. O Kanan diz que sim. E aí, né, como se diz, ele pergunta do Holocron Sith, o Kanan diz que tá seguro, mas pode ser um problema. E o Ezra, mas você não falou que tá seguro? Ele, mas esse pode ser o problema. E aí corta pro Maul, né, analisando a Ghost, e ele percebe que essa nave não é só uma base, né, é a casa dos Spectres. E ele pede pra Hera fazer um tour com ele, né, a Sabine e o Zeb protestam, mas aí o Maul diz, peraí, você é uma Mandaloriana, você deveria ser aquela que mais confia em mim aqui, pois eu já governei seu povo. E aí o Zeb fica tipo, pera, isso é verdade, essa Sabine? E aí, né, a Hera vai mostrando pro Maul os quartos de cada um, e eles chegam no quarto do Kanan e ele consegue sentir, né, que ali é meio que um aposento do Jedi. E ela diz, me conte sobre o Holocron. Ela diz que não sabe nada. Ele, não, você sabe tudo sobre o Kanan Jarrus, ou devo dizer seu nome de verdade, Caleb Dume. E aí, né, ele usa a força pra ler a mente da Hera, né, e descobre que foi ideia dela recrutar o Ezra. E ele encontra, né, o Holocron Jedi do Kanan. E aí, beleza, né? Lá em Atolon, o Ezra e o Kanan estão no speeder, né? E o Ezra pergunta se o Kanan escondeu o Holocron Sith ali embaixo. E ele, bom, eu deixei com alguém. Ele, quem? E aí, né, eles continuam caminhando enquanto o Kanan chama o Bendu. O Ezra finca, né, o sensor de marcação deles no chão. E o Ezra pergunta, né, quem é o Bendu? Só que aí, enquanto isso, né, a mão do Bendu vai, pega e quebra o sensor. E aí os Krykna se aproximam, né, o Ezra saca o sabre de luz dele, mas o Kanan diz, se acalme, eles não vão atacar. É possível conviver com eles. E aí o Ezra fica meio nervoso, né, mas os Krykna conseguem se afastar. E aí, né, o Kanan percebe que o Bendu tá aqui, né, o Bendu se levanta e diz, o mestre e o aluno, o professor e o aluno vieram conversar, não foi? E o Kanan diz que eles não têm tempo para conversar, eles precisam do Holocron. E aí o Ezra explica a situação lá, que os amigos estão presos e que o Maul também tá atrás do Holocron Jedi deles. E aí o Bendu fala que unir Holocrons é perigoso, pois se duas fontes de conhecimento assim estão unidas, elas darão clareza de visão além de sua espécie. O Kanan e o Ezra ficam sem entender e o Bendu diz que qualquer segredo, sabedoria ou conhecimento pode ser visto através da força. Mas tal conhecimento pode gerar caos, ele já viu isso acontecer antes. O Kanan diz, ele tem um ponto, mas o Ezra diz que eles ainda precisam salvar os amigos dele, né?
os amigos deles. E aí, o Bendu fala, né, que o objeto é a fonte de desequilíbrio entre o Ezra e o professor dele, né? E se ele quer o Holocron, ele deve buscá-lo junto com o Kanan. E ele aponta, né, para uma caverna ali atrás. O Ezra diz que ele vai lá, mas ele vai sozinho. E o Kanan pergunta, né, como ele pode saber onde vai estar. O Ezra diz, confia em mim. E aí o Kanan começa a escutar algo, né? E o Bendu disse, se você escuta, você pode ouvir. E aí o Kanan usa a força, né, pra pegar o sabre do Ezra. E aí ele diz, mas os Krakens vão... Aí ele, não, eles vão atacar assim que você ativar seu sabre. Usa o comunicador e eu vou tentar te guiar daqui. E aí o Ezra entra na caverna, né, o Bendu pergunta pro Kanan por que tirar a arma do Ezra. E o Kanan responde que ele precisa saber como resolver as coisas sem a arma, né. Enquanto isso, o Maul tá cada vez mais frustrado, pois ele não tá conseguindo abrir o Holocron Jedi, né? E aí, os Spectres, eles bolam um plano, começam a lutar contra os robôs que o Maul deixou ali, né? E descem para a sala dos motores. O Maul começa a andar por aí, né? Eles escutam os barulhos, dizem que ele tá vindo. E aí percebem, eles lembram que o Maul é parte droid, né? Por causa das pernas metálicas. Eles podem usar isso contra ele. O Maul vai até o deck onde o Chopper tá. A Sabine pede pra ele magnetizar o chão. E o Maul é puxado para o teto, né, da Ghost. Os Spectres vão começar a lutar com ele, mas o Maul consegue desativar a magnetização, desativar o Chopper, desmaiar o Zeb com uma caixa. E ele fala para Sabine e para Hera que eles vão viver enquanto forem úteis para ele. O Kanan tá lá, enquanto isso, de volta em Atolon, né? O Kanan pede para o Ezra manter a esquerda. E é pra confiar nele, né? Só que aí o Ezra, teimoso, vai pra direita. Só que aí, né, logo ele se vê cercado de Kryknos. O Kanan sente que tem algo errado, porque o Ezra não tá respondendo o comunicador. Ele pede para o Bendu cuidar do sabre dele e do Ezra. E ele entra na caverna, né? Nesse momento o Bendu fala sozinho com uma outra criaturinha lá, né, que tá passando e diz, talvez eles estejam redescobrindo o seu balanço. Ou talvez eles estejam comigo, né? As coisas são assim. O Kanan, ele consegue salvar o Ezra. Os dois sobem para uma parte da caverna, encontram com o Krykna, mas o Kanan consegue acalmá-lo usando uma força. O Ezra pergunta como ele consegue fazer isso, se nem ele mesmo consegue. E o Kanan diz que ele foi forçado a ver as coisas de uma forma diferente desde Malachor, né? O Ezra pede desculpa por tudo, mas o Kanan diz que não foi culpa do Ezra e ele nunca o culpou, né? Que tá na hora do Ezra se perdoar pelo que aconteceu. E aí o Ezra responde sim, mestre, e dá um abraço no Kanan, né? Eles continuam andando até que acabam encontrando o Holocron Sith, só que tem um monte de Kryknas adormecidos, né? O Kanan pede para o Ezra manter a calma. Eles usam a força, conseguem pegar o Holocron. Só que tem um Krykna atrás deles, né? E o Kanan diz, não seja uma ameaça, vá em paz. O Krykna se afasta e eles saem da caverna, né? O Bendu fala que o conflito deles terminou, então talvez o balanço tenha se restabelecido. Só que a verdadeira luta apenas começou. Ele avisa que o Maul não vai conseguir abrir o Holocron Jedi deles, e isso vai cair sobre um deles, né, o Ezra ou o Kanan, e que eles vão ter que fazer o necessário, mas tal poder vai vir com um preço, né? Pois quando um segredo é conhecido, ele não pode ser esquecido. E aí, né, o Kanan e o Ezra pegam uma A-Wing treineira e estão lá no hiperespaço, né? O Kanan diz, beleza, você conseguiu o que você queria, Ezra. Se você acha que o Holocron Sith vai ajudar a impedir o Maul, abra ele. Só que o Ezra diz, não, eu prefiro ouvir o que você tem a dizer, qual é o seu plano? E aí o Kanan diz, acho que a gente devia ir, né, no jogo do Maul. Ele, mas como você consegue ficar tão calmo? E o Kanan diz, olha, o maior poder dele é nosso medo de que possa machucar nossos amigos. Nós precisamos controlar o medo. Fique relaxado. E aí o Ezra diz, tá bom, ficar relaxado. E aí eles chegam no ponto de encontro, né, que é uma antiga base mandaloriana, se não me engano é a Vizsla 9. Mas, enfim, lá tem uma nave do Maul, né? Aí tem um hangar e tem a Ghost estacionada. Eles pousam a A-Wing lá. E o Maul fica zoando o Kanan, né, dizendo, siga minha voz, mestre Jedi. O Ezra pergunta, né, cadê os amigos dele? E o Maul responde que eles vão ser convidados dele até que concluam, né, os negócios que eles vieram fazer. Ele manda os robôs escoltarem o aprendiz deles, né, até o centro de comando.
e que se ele tentar algo, os amigos vão morrer. E ele diz, por aqui, Jedi. E aí ele começa a andar com o Kanan, né, e diz que não estava tentando cegá-lo. O Kanan diz, você só estava tentando me matar, né? Ele, se você não consegue na primeira vez, tente de novo. Ele empurra o Kanan, né, ativa uma porta lá que abre e suga o Kanan pro espaço. Mas o Kanan consegue se pendurar na nave do Maul e volta pro hangar. O Maul ordena lá para os robôs que acabem com os prisioneiros, né? E ele mente pro Ezra dizendo que eles estão seguros e pede para eles se sentar. Ele diz, olha, eu não sei se você compreende tal situação. Ele, olha, eu sei que se a gente abrir qualquer pergunta vai ser respondida. Ele, então você compreende, não é mesmo? Mas enfim. Ele pergunta o que é que o Ezra quer e ele diz, eu quero destruir o Sith. Ele, muito ambicioso ainda, mas eu procuro algo que seja mais simples, porém indescritível. Eu procuro esperança. E aí os dois se sentam, né, unem os holocrons e começa a meio que brilhar uma luz, né. O Kanan salva os Spectres de última hora. A Hera pergunta, cadê o Ezra? Ele diz, tá com o Maul, vamos. E aí, né, tá uma luz forte vinda dos holocrons. O Maul tá dizendo que ele não vê nada, apenas o esquecimento, que ele precisa ir mais fundo, mas o Ezra diz que ele tá vendo alguma coisa. O Maul pede pra que o Ezra conte o que é, né? E aí os Spectres chegam no centro de comando. A Hera diz que tem muita luz, não consegue ver o Ezra, mas o Kanan, ele tira a máscara, né, e consegue ver o Ezra. Só que o Maul tá por perto, né, e ele diz, olha, eu vou buscar o Ezra, se preparem, o Maul tá por perto. E aí ele vai se aproximando e diz, Ezra, me escute, pare de olhar. Mas o Maul fala, não, permaneça focado, aprendiz. O Kanan diz, lembre-se do aviso do Bendu, pare antes que seja tarde. E o Ezra fala que tá quase lá, né? E aí ele e o Maul conseguem enxergar, né, sóis gêmeos. O Kanan diz, não vale a pena, Ezra, confia em mim. E aí o Ezra desvia o olhar, né, e separa os holocrons. Só que nessa confusão toda o Ezra acaba desmaiando e o Maul consegue fugir pra nave dele e fica repetindo, ele vive e rindo, né? E aí o Maul escapa. O Kanan diz, volte pra nós, Ezra. E o Ezra recobra a consciência, né? Ele pergunta se o Kanan consegue ver de novo, só que o Kanan responde que ele só pôde ver através da luz dos holocrons. Eles perguntam pro Ezra o que ele viu e ele disse que só viu imagens, parte de um lugar. Ele não consegue entender muito bem, ele não sabe se era o que ele queria ver ou se era o que o Maul queria ver. Mas eram lugares, planetas, alguns que ele conhecia, outros que não, e ele não sabe o que significava isso. E o episódio termina com o Kanan dizendo que eles vão descobrir juntos. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva, ative o sino para o perder de novo. Fiquem Deus, coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí, que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.